Olá, moçada, tudo bem? E aí, muito frio na barriga diante dessas provas discursivas? Bom, se sim, normal, viu? Gente, eu sou a professora Glória Moura Alves, esse aqui é o professor Jesus, pessoa humana, e como nós havíamos combinado, a gente tá liberando para vocês algumas videoaulas e sugestões de temas, tudo isso de graça, tá bem? Justamente para esse concurso da Ser Criança, priorizando a prova discursiva, beleza? Então vamos lá? Veja bem, a primeira parte que nós precisamos considerar, que vai valer demais para sua nota máxima, é o estudo pormenorizado do seu edital, tá bem? Então, uma primeira dica, um primeiro passo para você conseguir desenvolver habilidades e competências para nota máxima na sua discursiva é justamente entender muito bem o seu edital. Dessa forma, você vai estar preparado para enfrentar a sua provinha discursiva ali no dia 13 de dezembro. Então vamos lá? Estudo do edital, a primeira coisa que a gente precisa conversar é que o edital traz a exigência de ser um texto dissertativo de extensão máxima de 30 linhas sobre um tema a ser elaborado pela banca constante ali do conteúdo programático do anexo 1 do edital. Tá? Então, vamos lá para algumas considerações. O texto dissertativo é aquele que tem estruturação mínima em 3 parágrafos. Então, necessariamente, você vai me prometer que nessas suas 30 linhas máximas, você vai fazer pelo menos 3 parágrafos. Um chamado de introdução, o segundo, desenvolvimento, o terceiro, conclusão. Numa próxima dica, numa próxima web aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse texto dissertativo, tá legal? Para você ficar bem preparado. Quanto à extensão da sua prova, veja bem, o examinador ele não estabelece extensão mínima, ele estabelece extensão máxima. Tá? Então, são 30 linhas ali. A minha dica é que você procure usar, de fato, essas suas 30 linhas. Eu sempre costumo falar o seguinte, quanto mais você escreve, óbvio, dentro daquilo que foi exigido pelo examinador na prova, quanto mais linhas você escreve, mais próximo você pode estar de chegar ao gabarito, que é o gabarito do examinador. Tá bem? O examinador ele vai corrigir a sua prova por meio de um gabaritozinho. Então, quanto mais informações precisas você colocar e argumentação lógica, com raciocínio lógico, você demonstrar ali na sua redação, usando essas 30 linhas, melhor vai ser para você, tá bem? Mais fácil será de você conseguir chegar a essa nota máxima. Então, procure mesmo usar as suas 30 linhas, tá joia? Agora, vai ser com base em tema formulado lá pela banca do conteúdo programático lá do edital. E em relação a esse conteúdo programático, do anexo 1, a gente consegue perceber que existem os conhecimentos gerais, que são para todas as áreas, bem como os conhecimentos específicos, tá bem? Para cada uma das áreas. Então, o tema ele pode ser retirado tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos, bem como o tema pode ser uma abordagem mais completa. O tema ele pode ser justamente a soma desses dois conteúdos aqui. Além disso, o tema ainda pode, segundo o edital, valorizar situações relacionadas às atribuições do cargo. Então, muito provavelmente, o examinador exija de você essa tarefa de relacionar o conteúdo às suas atribuições do cargo, tá joia? De conhecimentos gerais, o que nós temos estabelecidos ali no edital? Bom, nós temos atualidades, desse conteúdo nós temos inúmeras provas anteriores, com temas referentes a atualidades. Nós temos também noções de direito constitucional, bem como nós temos noções de direito administrativo. Tá bem? Além disso,
Nós temos um terceiro ente que entra aqui em conhecimentos gerais, que é a Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, esses três primeiros sobre os quais eu falei, eles são os que mais são focados lá nas provas discursivas de concursos, tá? Então, ali, ao estudar para a prova objetiva, é bem interessante que você também já está se preparando para enfrentar a sua prova discursiva. Tenha isso em mente, tá bem? Quanto ao conhecimento específico, é bom notar que, óbvio, existe uma especificidade para cada uma das áreas, mas ali, quanto à legislação, e eles estabelecem várias legislações para que você estude, todas essas legislações elas são comuns a todos os cargos. Então, é muito provável que o examinador exija algum tema de discursiva referente a essas legislações, tá bem? Nós temos inúmeras legislações, nós temos a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o SINASE, né? Ali estabelecido pela Lei 12.594 de 2012, que nada mais é do que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, além de outras tantas leis sobre as quais o examinador provavelmente vai querer que você disserte, tá bem? Então é isso. Referente ao tema, possibilidade de tema, nós temos várias, né? O professor Jesus, bom lembrar, ele vai sugerir para vocês 2 temas retirados dessa parte aqui, tá certo? Tanto de conhecimentos gerais, que já é comum a cada uma das áreas, bem como de conhecimentos específicos dentro da parte de legislações, beleza? 2 temas com uma aulinha bem explicadinha para que você se dê muito bem na sua prova. Agora, vamos considerar uma última parte aqui dessa nossa primeira aula. Lá no edital, o examinador exige que você tenha um texto dissertativo que prime pela clareza, que prime pela precisão das ideias, bem como pela consistência dos argumentos, que tenha concisão e, óbvio, que esteja em conformidade com as normas do registro formal culto da língua portuguesa. E nesse momento, a gente vai rapidamente aqui conversar sobre cada uma dessas boas características exigidas pelo examinador. Então, veja, clareza. O que a gente poderia conversar a respeito de clareza? Primeira coisa que eu queria falar com você é que você deve, ao escrever o seu texto, se colocar no lugar do seu examinador, tá bem? Então, toda vez que a gente está escrevendo um texto, seja lá qual seja lá qual for, você necessariamente se coloca no lugar do leitor. Qual o interesse do leitor em relação àquele texto? No caso, o leitor seu, necessariamente vai ser o seu examinador. Pense bem, ele está muito cansado. Ele vai pegar inúmeras redações por dia para corrigir. Às vezes é de 500 a 1.000 redações para corrigir. Então, se você já no primeiro parágrafo do seu texto, ali na introdução, já não foi extremamente claro, já não trabalhar com extrema simplicidade de ideias, se já não demonstrar exatamente a que seu texto veio, com certeza a sua nota não estará lá muito boa, tá bem? Então, para que você consiga nota máxima no seu texto, coloque-se no lugar do seu examinador e prime pela simplicidade ao abordar cada uma das ideias, tá bem? Veja bem, alguns recursos para que você consiga simplicidade. Opte por palavras que sejam mais curtas. Então, muitas vezes a gente quer escrever de maneira rebuscada e isso não convém numa prova dissertativa. Trabalhe com palavras curtas. Da mesma forma, opte por estruturação de parágrafos e de períodos mais curtos também. Tanto parágrafos quanto períodos bem mais curtos, tá certo? Então,
Quanto mais simples você for na estruturação e na escolha dos argumentos, melhor será para você, tá bem? Palavras menores, parágrafos e períodos menores, tá combinado? Coloque-se no lugar do seu examinador. Agora, um outro ponto de extrema relevância é a precisão. Aqui, novamente, você precisa se colocar no lugar do examinador, porque é o examinador que vai oferecer e exigir de você uma determinada tarefa ao elaborar a sua redação. Então, o examinador, ele exige de você que você escreva dentro de um tema que ele já previamente selecionou, mas você não é livre para escrever de qualquer forma em relação a esse tema. Por isso que muita gente se dá mal na sua redação e tira nota lá para baixo. Para que você tenha nota máxima na sua redação, você precisa saber que, além do tema, o examinador vai estabelecer para você uma proposta muito específica, em que na maioria das vezes ele chega até a atribuir alguns critérios sobre os quais você precisa responder. Então, por exemplo, às vezes ele coloca quesito X, quesito Y, quesito Z, e coloca até numa ordem já estipulada. Pois bem, lá na sua redação, para que você trabalhe com precisão, você precisa abordar o tema dentro da lógica estabelecida pela proposta. Então, se a proposta estabeleceu 3 quesitos para você, necessariamente você vai responder aos 3 quesitos dentro do tema. E outra, ainda seguindo a ordem desses 3 quesitos, sem misturá-los, procurando colocar cada um em um parágrafo, tá bem? Além do tema e da proposta, algo que serve para ajudar você, não para copiar as ideias, mas para que você consiga perceber a lógica que o examinador quer que você siga. É justamente o texto motivador. Ali no texto motivador, você vai encontrar a abordagem que o examinador quer que você siga. Então, no fundo, você não é livre para escrever quaisquer ideias, ou seja, você precisa necessariamente trabalhar com a precisão de escrever dentro da abordagem exigida pelo examinador. Essa abordagem você vai perceber tanto por intermédio do tema, quanto por intermédio das propostas, em que ele escreve assim, ó, escreva necessariamente os seguintes quesitos. Aborde em seu texto necessariamente os seguintes quesitos. Aí ele coloca lá X, Y, Z, 1, 2, 3, 1, 2, tá bem? E além disso, algo que vai ajudar muitíssimo a você perceber a lógica que o examinador quer que você trabalhe é o texto motivador, tá bem? Então coloque na sua cabeça, nota máxima na sua prova discursiva de concurso, querido, você não é livre para escrever de qualquer forma, tá bom? Sob qualquer ponto de vista. Verifique o ponto de vista e o viés do examinador e escreva dentro desse ponto de vista, dentro dessa abordagem, beleza? Vamos lá para um outro ponto de extrema relevância. Consistência. Consistência tem a ver com o quê? Consistência tem a ver com a seriedade com que você seleciona os seus argumentos. Então, você tem ali uma proposta, você tem um tema e você tem um texto motivador. Para que você tenha precisão, você vai escrever na exata abordagem que o examinador exigiu de você. Mas, além de você seguir nessa exata abordagem, você também precisa selecionar argumentos que sejam relevantes, argumentos que sejam importantes dentro do cenário atual, por exemplo, tá? Argumentos que sejam relevantes em relação à atribuição do seu cargo, em relação à legislação que foi exigida,
Enfim, argumentos relevantes dentro dessa exigência do examinador. Então, não adianta escolher quaisquer argumentos. Não adianta escolher um texto, escrever um texto de 30 linhas, se esse texto não traz consistência. A consistência você consegue principalmente por intermédio de argumentos abrangentes, tá bem? O que são argumentos abrangentes? São aqueles argumentos que não têm um limite muito grande. Eles, na verdade, trabalham com vários enfoques dentro daquilo que foi exigido pelo seu examinador, tá bem? Por exemplo, outro dia houve uma proposta de prova em que o examinador falava sobre a crise no Brasil. Para que você tenha maior consistência de argumentação, você poderia ser abrangente. Então, a crise no Brasil, ela não é tão somente uma crise política. Ela é uma crise política, ela é uma crise econômica. Você poderia abordar também, por intermédio do viés em relação à questão da educação. Ela é uma crise quanto à educação. Em relação à educação, você poderia puxar o gancho aqui para ser uma crise de valores mesmo que o Brasil tem vivido. Entende? Então, se você perceber que o próprio tema e a própria proposta liberam você para trabalhar com argumentos abrangentes, o ideal é que você não se limite. Quanto mais, melhor. Até porque a gente não sabe exatamente o que é que tem ali no gabarito da sua banca. Vai que no gabarito da sua banca existe o tema em relação à política. Você respondeu. Vai que existe o tema da crise em relação à questão econômica. Você também respondeu. Vai que existe também em relação à crise de valores. Você também respondeu. Quanto mais você chega perto do gabarito da sua banca, mais alta é a sua nota, tá bem? Nota máxima. Então fica a dica, consistência de argumentos tem a ver com a relevância desses argumentos dentro do cenário e dentro do seu cargo, da sua atribuição de cargo, bem como tem a ver com a abrangência desses argumentos, beleza? Por último, terminando aqui, a gente tem concisão. Concisão tem a ver com a objetividade do seu texto. Até porque, veja bem, você tem ali um máximo de quanto? Você tem ali um máximo de 30 linhas. Na verdade, essas 30 linhas, elas quase não serão suficientes para que você trabalhe com tamanha relevância e com tamanha abrangência. Por isso que você precisa trabalhar com objetividade, você precisa trabalhar com concisão. Vá direto ao ponto. Nada de você ficar trabalhando com detalhes não importantes. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem exatamente o que escrever e os 2 primeiros parágrafos elas estão escrevendo, tentando se achar. Muitas vezes isso daí é gerado pela falta de organização do texto. Então, quando não existe organização no texto, a pessoa ela escreve e se perde no texto. Ela coloca detalhes que não são relevantes, detalhes que não respondem à proposta, aos quesitos, detalhes que não estão necessariamente ali dentro do tema e da abordagem exigida pelo seu examinador. Digamos que essa pessoa ela tenha escrito ali umas 10 linhas desses detalhes, ou seja, sem organização mesmo do texto, sem objetividade. Entendamos que essas 10 linhas serão perdidas. Nessas 10 linhas a gente não vai conseguir encontrar a resposta que o examinador exige de você e aí com certeza você perdeu espaço, você perdeu linhas à toa. Agora há pouco a gente conversou, são 30 linhas e você deve escrever as 30 linhas. Eu sempre falo
sobre isso com o pessoal, tá? Quanto mais linhas você escreve, melhor. Mas, óbvio, sendo objetivo, dentro da objetividade que se requer. Essa objetividade, essa concisão, ela também está ligada à precisão. Então, faça a interpretação da sua proposta, do seu tema, do texto motivador, escolha argumentos relevantes e escreva de maneira objetiva, tá bem? Não tente enrolar o seu examinador, não vai colar, beleza? Por último mesmo, aderência às normas do registro formal. Então, é evitar o número de erros. Então, quanto menor aqui o número de erros, mais alta será a sua nota. Mais perto você chegará à nota máxima. Então, a dica aqui é, ao terminar de escrever o seu texto, opte por fazer uma revisão gramatical. Você vai saber que ela é necessária para que você não cometa tantos erros gramaticais, tá bem? Na nossa próxima aula de estudo do edital, a gente vai verificar que esses números de erros aqui, esse número de erros, ele tem peso 3. Ele vai ser multiplicado por 3. Existe uma partezinha da fórmula que é o número de erros dividido pelo total de linhas multiplicado por 3. Então, o examinador aqui está sendo exigente. Existem provas, para você ter uma ideia, que sequer possuem esse fator de correção. Então, muito cuidado, tá bem? No seu caso, para a prova da Funiversa C Criança, existe um fator de correção 3. Então, isso aqui são décimos importantes que você vai perder da nota de conteúdo caso você não faça uma revisão gramatical. Beleza? Então é isso, pessoal. Professora Glória Moura Alves, professor Jesus Valentini, a gente está aqui na nossa primeira aulinha de dicas para o concurso da Discursiva C Criança. Beleza? Grande abraço para você, até a próxima. Bye, bye.